Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar trazer para vocês. Gente, esse cocô não tá ajudando, mas bora lá. Vou tentar trazer um pouco para vocês hoje nesse vídeo, falando sobre como é o planejamento financeiro e como eu faço esse planejamento financeiro. Vou fazer esse planejamento financeiro com vocês na prática, tá? Confesso para vocês que para mim dar uma melhorada nos vídeos aí eu vou ter que comprar um microfone e uma tela, porque tipo, aqui onde eu fico, fica longe a câmera, né, pra gente estar falando e tal. Mas eu vou tentar trazer esses vídeos de maneira mais que vocês possam entender e de maneira que eu consiga trazer uma linguagem que vocês possam entender, sabe? Porque tá tudo muito, né, muito louco aqui, mas é porque, vocês viram, né? As galinhas, as cocaindo, Dodô cantando ali. Mas enfim, esse é o nosso novo cantinho de gravação, tá, gente? Esse lugarzinho assim ficou bem do jeito que eu queria. Eu ficava, gravava no quarto, gravava na sala, gravava na cozinha, ficava meio que sem, né, sem saber onde gravar esses vídeos pra vocês. Agora eu já tenho um cantinho pra gente tá podendo gravar esses vídeos. Ficou bem assim, bem legal, do jeito que eu queria, bem rústico, bem a minha cara, né? Foi um lugarzinho assim que eu digamos que eu pensei muito bem, né, como eu poderia fazer e tal, e assim, ficou melhor do que eu poderia imaginar, como sempre, né? Deus sempre faz as coisas muito melhor do que eu sempre imagino. E começando aqui, na verdade eu vou falar um pouco para vocês como é esse planejamento financeiro e como eu tenho feito esse planejamento financeiro. O planejamento financeiro, gente, nada mais é do que a gente se planejar financeiramente para que a gente possa ter uma ideia do que a gente está fazendo, sair atirando no escuro para todos os lados, né? A gente precisa dessa direção, a gente precisa desse planejamento. E hoje eu vim trazer para vocês aqui, que tá um pouco apertado, gente, mas eu vou me virar aqui do jeito que dá. E hoje eu vou trazer esse planejamento financeiro para vocês na prática, como que eu faço esse planejamento financeiro. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, não o último, né, porque o último foi falando sobre a minha volta, enfim, se eu ia desistir do YouTube, entre outros fatores. Mas no vídeo anterior, fora esse, que eu postei, o último, né, o antepenúltimo, acho que é assim que se fala, eu postei falando para vocês, né, sobre que eu iria trazer uma planilha para vocês, as planilhas de gastos e tal. E foi realmente o que eu comecei a fazer, foi começar para me livrar, logo no começo que eu comecei a postar vídeo para vocês aqui, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi me planejar financeiramente para me livrar, né, das contas, das dívidas, né, do peso nas costas que é. E eu consegui, graças a Deus, tem as minhas contas fixas, né, como eu sempre falo para vocês. E para eu conseguir chegar nesse patamar, né, de eu me livrar das dívidas, para mim manter esse controle financeiro, né, foi necessário seguir algumas regras. E nesse vídeo eu não vou estar falando sobre essas regras, mas nesse vídeo eu vou estar falando mais detalhadamente sobre o planejamento financeiro, que é o foco desse vídeo. Como que funciona esse planejamento financeiro? Esse planejamento financeiro, gente, desde o momento que eu decidi que eu iria me organizar, né, para eu poder pagar todas as dívidas, para eu poder me sentir mais, né, respirar mais aliviada, eu comecei a fazer um planejamento financeiro, comecei a fazer uma planilha de gastos. E essa planilha de gastos nada mais foi que um caderninho comum. Esse caderno aqui, gente, ele me acompanha desde o início do canal. Se vocês seguirem e verem aí os vídeos, vocês vão entender que esse caderninho, ele é, né, tanto é que ele tá bem fininho, mas eu não deixo ele aqui, porque ele é o começo da minha história. E sem falar também que todo o meu planejamento financeiro que eu comecei deixa eu ver aqui com vocês, que eu vou falar para vocês agora. Eu comecei o meu planejamento financeiro em dezembro de 2024. Se eu não me engano, foi quando eu abri esse canal que eu decidi que eu ia começar a fazer o meu planejamento financeiro. E como foi realmente que aconteceu. Comecei fazendo, né, não era todo assim organizadinho como tá agora, e vocês não conseguir ver, mas é tipo uma planilha mesmo, sabe? Eu fazia tudo muito organizadinho,
Logo no começo estava tudo muito bagunçado, aí depois eu fui, tirei as folhinhas, organizei tudo direitinho. E agora tá tudo muito bem organizadinho. Tem algumas folhas aqui que estão riscadas, que eu risco com, né, que eu riscava com, pra poder dar ok. Mas hoje em dia já faço de uma forma mais organizada, que eu coloco um PG na frente ou um ok, né, pra falar que tá tudo ok. E outra coisa, esse caderninho é um caderninho de guerra, então ele vai me acompanhar sempre. Mesmo que ele acabe, né? Agora eu vou começar a fazer esse planejamento financeiro junto com vocês, a gente já vai colocar na prática, tá, gente? Junto com vocês, com esse caderninho aqui, ó, a gente comprei ele verdinho, porque simboliza, né, a área financeira, enfim, ele simboliza essa parte. Personalizei ele também com a minha foto. Olha, não vai dar pra ver direito, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho. E aí, comprei esse caderninho. Tô também aqui com a pastinha, tá? Pra poder estar colocando os meus planejamentos, as minhas planilhas junto com vocês. E, enfim, a gente vai fazer agora esse planejamento, essa planilha. Como eu falei pra vocês, né? Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, quando a gente fala em planejamento financeiro, quando a gente fala em se planejar financeiramente, muita gente pensa logo, né, que é um bicho de sete cabeças. Ah, vai precisar de uma planilha. Gente, falar a verdade pra vocês, eu tenho o meu computador, eu mexo em muitas coisas, eu sei mexer em muita coisa. Mas, sinceramente, pra me ser sincera pra vocês, eu nunca fiz uma planilha de gastos do meu próprio computador. Eu sempre faço à mão mesmo. Eu acho mais rápido, eu acho mais simples, sabe? É mais rápido, né? É bem mais simples do que você ficar na frente do computador, até porque eu tenho outras coisas para, né, para fazer também, né? Eu não só me demando nisso. Então, uma coisa que eu falo para vocês, coloca em prática fazer em caderno mesmo, né? Uma planilha à mão mesmo. Ah, no bloco de notas. Eu não gosto de fazer no celular, porque eu acho que às vezes a gente se dispersa um pouco, a gente acaba esquecendo, né? E no caderno não, você anotou ali, tá escrito e acabou. E você também vai acabar praticando também, né, gente, a escrita. Acho que de quando começou essa coisa de celular, de internet, a gente mal pega numa caneta, num lápis, num caderno para escrever de verdade, né? Tudo digitado, tudo a gente quer. Isso que a gente vai fazer alguma coisa no caderno, a gente tá querendo ampliar a tela a tela, como se fosse uma tela de celular. Então, assim, ficou tudo muito genérico, né? Depois disso. Lógico que facilitou a vida, mas a gente também precisa colocar um pouco a mão na massa e até para desenferrujar as juntas, né? Vou começar com vocês aqui agora, fazendo essa planilha, tá? Essa planilha vai ser mais no... Como é que eu falo? Vai ser mais na prática mesmo, né? Primeiramente, a gente vai começar... Eu vou começar aqui colocando na minha planilha, que já tá prontinha. Essa planilha eu mandei fazer ela personalizada, né? Com o nome do canal, que inclusive não é o nome do canal que era antes, mas eu acho que com essa volta que eu tive, eu quis melhorar algumas coisas. Minha garganta começou a falhar, gente. Comecei a melhorar algumas coisas, né? Mudei a cor, que eu acho que, tipo assim, fica mais profissional nessas cores mais, assim, sabe? Rústicas, puxada para essas cores mais, digamos assim, né? E a cor mais pra rosinha que tá nessa planilha seria pro outro canal. Mas, enfim, faz parte. Das próximas planilhas, eu atualizo a nova planilha para vocês, tá bom? A nova personalização. Mas essa planilha de gastos, gente, nada mais é que você vai colocar o mês, o ano e a data, certo? Você vai fazer a sua planilha, vou ensinar para vocês, comprei uma régua, um caderno para mostrar para vocês como que vocês fazem essa planilha à mão mesmo. Nessa planilha personalizada, eu coloquei também aqui, o segredo para mudar a vida financeira é começar. Hoje mesmo, eu li um comentário de uma seguidora falando que ela tem 50 anos e que ela começou tarde demais. Mas uma coisa que eu penso comigo, gente, que nunca é tarde demais. Eu acho assim, que a partir do momento que você se posiciona, que você começa, você, né, você tá começando, não importa. Eu acho que nunca tá tarde demais. E aqui nessa planilha eu coloquei também, planeje seu futuro,
poupe com propósito, invista em você e realize os seus sonhos. Nessa planilha, nós teremos a data, a categoria, a descrição, a forma de pagamento e o valor que foi colocado, né? Aí, no final dessa planilha, você vai colocar o total geral de gastos, né? Que é o valor total que foi o gastos, a receita total, o resumo mensal, né? E o saldo final, né? Que seria o saldo final de tudo que você gastou aqui. Disciplina hoje e liberdade amanhã, né? Foi a minha planilhazinha, vou mostrar pra vocês agora. Então, bora lá pra prática. Olha, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui da melhor... Ui! Aqui vai ficar... Aqui é um pouco apertado, mas eu vou tentar me virar aqui da melhor maneira possível, pra eu poder mostrar pra vocês. Olha, aqui é o seguinte. Tô aqui com o meu... Aqui, ó, gente, eu fiz 4 dessas. Meu primo saiu de moto, gente. Fiz 4 dessas. Nesse caso, essa planilha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês mais de perto. Essa planilha aqui é o seguinte. Aqui a gente vai... Eu comprei esse caderno pra gente fazer essa planilha. Por exemplo, vocês não têm essa planilha... Gente, cadê a régua? Pelo amor de Deus. Tava dentro do caderno. Mas depois eu vejo o que eu faço. Aí, eu coloquei aqui, ó. Nesse caderninho aqui, ó. IEDA, Finanças do Zero. Apesar que eu mudei esse nome, né? Agora a gente tá IEDA Multiplica. E aí, eu coloquei aqui, organize seu dinheiro, saia das dívidas, conquiste sua liberdade financeira. Aqui um potinho, né? Que significa planejar, poupar e realizar. E foi como eu falei, né? Pequenos passos, grandes conquistas. Então, nesse caderno aqui, a gente pode também tá fazendo essa planilha. Que agora eu não sei cadê minha régua, mas depois eu vou atrás dela. E agora eu já quero mostrar pra vocês aqui, na prática, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai seguir essa planilha de gastos aqui. Aqui, achei a régua, a gente tá aqui. E aí, aqui é o seguinte... Deixa eu ver se tá bom aqui pra vocês verem, gente, apesar que vai ficar de cabeça pra baixo. Olha, hoje, qual é a data de hoje que nós estamos? Nós estamos no mês de julho. Gente, deixa eu ver se eu consigo virar pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Julho, o ano 2026. Hoje são 4. Deixa eu ver. Isso mesmo, 4 de julho. Hoje são 4. Hoje é justamente os dias que eu começo, tipo assim, a me organizar, tá, gente? Ajeitar algumas coisas e tal. A data, 4, né? Geralmente, gente, essa data aqui que eu tô tentando falar pra vocês aqui é sobre a data que vocês pagam todos os compromissos de vocês. Essa planilha, né, vocês vão fazer um rascunho em um caderno, né? Por exemplo, se vocês tiverem... a gente tem que tirar tempo pra isso, gente, uma hora ou outra, não importa. Mas, o que eu falo isso pra vocês? Isso aqui não vai ser um rascunho, você vai fazer um rascunho, eu tenho um rascunho aqui, né, por exemplo. E aí, depois você vai colocar tudo isso aqui em planilha, ok? Pra você entender que isso aqui, pra você saber da onde saiu e da onde, né, pra onde que foi cada coisa. Por exemplo, eu vou fazer todo esse planejamento hoje, né? Hoje é uma data que eu tiro pra eu poder fazer todo o meu planejamento, toda a minha, como que fala, gente? Toda a minha organização financeira, por exemplo. Hoje são 4, né? A categoria, qual é a categoria desse gasto? Energia. Hoje, eu vou, né, pagar a conta de energia. Conta de luz, né, como a gente conhece mais. A forma de pagamento foi Pix. O valor da minha conta de energia foi 87,53
se eu não me engano, mas foi isso mesmo. A próxima categoria, a data 4 também, foi a data, né, de hoje, que eu tô tirando pra pagar também. Aí, o que eu vou fazer aqui? Qual a próxima categoria? Internet. Conta de internet. Gente, minha letra de caneta de bico fino ficou horrível. A forma de pagamento também, Pix. E o valor, R$60. Olha, gente, usando uma... Como é que eu falo? Usando, né, todo o valor que você vai colocar. Lógico que cada um tem uma realidade diferente. Por exemplo, vou colocar os outros gastos aqui também. Apesar que aqui em casa, os nossos gastos são divididos, tá? Por exemplo, gás, outras contas, é por conta do meu esposo, né? Eu pago umas contas, ele paga as outras. Então, assim, é dividido. Então, o que é que acontece? Mas cada um tem uma realidade aqui. Por exemplo, tem pessoas que pagam água, tem pessoas que pagam aluguel, né? Tem pessoas que pagam, entre outras coisas. Então, assim, você vai colocar a categoria conforme a sua, né, a sua realidade. Por exemplo, vamos supor, né, que eu não vou finalizar totalmente aqui agora, porque tem também o valor, né, que eu não paguei ainda, mas ainda eu vou pagar, que é o valor da ração dos animais, né, que vou colocar a data de hoje também, mas aqui no meu caderninho ele tá anotado também, tá, gente? Eu tô usando aqui como exemplo pra gente poder fazer essa planilha e vocês entenderem melhor. Aqui, 4, a categoria do gasto é o quê? Que eu acabei de falar, ração. Ração para animais, porque o espaço tá pequeno, senão não vai dar. Aí, qual vai ser a forma de pagamento que eu vou comprar essa ração? Também será Pix, será no valor de R$180, porque é o valor que dá pro mês, tá, gente? É a quantidade que dá pro mês. E por que vocês estão vendo aqui que eu tô colocando mais essa categoria de... Categoria não, essa forma de pagamento que é Pix. Por que isso, gente? Ultimamente que eu digo assim, de quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu tenho preferido pagar tudo no Pix, né? São poucas as coisas que eu divido em cartão, enfim, são coisas assim que o valor são mais excessivo e eu prefiro dividir pra, né? Mas essas contas mais assim, né? Porque muitas vezes a gente se apega muito em querer passar tudo em cartão de crédito, tudo em cartão de crédito, e isso acaba virando uma bomba. Então, assim, tudo que tá mais, assim, ao meu alcance de ir pagando. E eu vejo também, será que isso é necessário? Será que eu devo comprar isso? Será que eu não devo? Então, eu evito certas coisas. Então, assim, se eu pago no Pix, eu tenho mais controle do que eu tô gastando, né? Do que tá passando no cartão, tá passando no cartão. Isso, de certa forma, me ajuda a me organizar financeiramente também. E outra coisa também, vamos supor, né, que ainda tem algumas coisas aqui pra me colocar também. Tem aqui também que é o valor, vamos supor, né, que é uma categoria que eu tenho para poder pagar. Aí, aqui eu coloco aqui na frente o valor, que eu vou fazer aqui com vocês como se fosse, digamos que, a lápis pra gente poder fazer, pra eu poder apagar depois. Nisso aqui, eu vou usar o seguinte, pegar minha calculadora aqui, gente. Pronto, peguei minha calculadora. Aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui, vamos supor, né, que o valor foi o valor de cada coisa, né? Aqui foi o valor de cada coisa que a gente gastou. Aqui, vamos colocar 87,
87,53 mais 60 mais 180, que dá R$ 327. Não é só esse valor, tá? Minha filha saiu aqui, gente. E aí, esse valor de 327. Tem outras coisas também que eu preciso ver, mas assim, eu queria fazer logo essa planilha pra vocês. Vamos colocar aqui que deu um valor de 327, né? Que foi o valor aqui total que a gente calculou. O total geral de gastos deu, por isso que eu vou colocar lápis, 327,53. Receita total, essa receita total, gente, isso aqui é muito importante. Essa receita total não é o valor que vocês calculou aqui. A receita total é o valor que você recebe mensal. Por exemplo, vamos supor que você receba por mês, né, que é a sua receita total, que vamos supor que é o valor de um salário mínimo, 1.621, vamos supor, né? Cada um com sua realidade. Gastos totais, né, que foi o valor aqui, mais o resumo mensal, que vai ser o valor todo, mais o valor final, que é o quê? Esse valor final vai ser o que de gasto total deu aqui, e aí a gente vai ver o que sobrou aqui. O que sobrou aqui a gente vai fazer o quê? Colocar em uma reserva financeira. Por quê? Porque, gente, os imprevistos acontecem, né? Querendo ou não, a gente sabe que acontece. Então, aqui essa receita total que eu acabei de colocar para vocês aqui, não é o valor que deu aqui, é o valor que você tem de receita total por mês, tá? E aí, é mais ou menos isso aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Nesse caso aqui, você vai calcular o gasto final, né, que no caso, você vai diminuir aqui, colocar o gasto total e o saldo final, que foi o que sobrou disso aqui, esse saldo final vai ser o positivo que vai sobrar pra você. Independente que seja 5%, 10%, não importa. O importante é que o que sobrar aqui você saiba colocar em uma reserva financeira. Aqui, vou mostrar pra vocês aqui, nesse caderno, pra fazer essa categoria, você vai fazer do mesmo jeito, né? Sendo que aqui você vai fazer de maneira mais, que seja de maneira, digamos que menor um pouco, né? Porque aqui vai ser mais apertado, porque como foi feito, oh meu Deus, em computador e tal, fica mais organizadinho, né, gente? Aí aqui a gente vai fazer isso, vou mostrar pra vocês mais ou menos como vocês vão fazer essa planilha. Aí aqui você vai colocar, por exemplo, a data, né? A mesma coisa do outro ali que a gente viu. Aí aqui você vai pôr a data. Categoria. Não é desculpa, tá, gente? Ah, mas eu não tenho, não importa. Você faz a mão mesmo, como eu tô fazendo aqui. Eu fiz desse jeito pra mostrar pra vocês e pra facilitar um pouco também, né? Deixar a categoria um pouco maior. Aqui. A descrição, né? Que é sobre o que é e tal. A descrição do qual foi o gasto, de como foi, o que foi. Agora, nessa aqui, forma de pagamento. E aqui, por último,
o valor. Aqui não será diferente, tá? A gente vai fazer da mesma maneira. Aqui embaixo, colocar o valor geral de gastos. Aqui, por exemplo, daria pra fazer maior, mas aqui, como eu tô usando como exemplo, eu não vou fazer maior não, gente, até porque pra não atrasar vocês nesse vídeo, porque esse vídeo já tá tomando muito tempo. Mas eu queria mostrar na prática, né? Prontinho. Aí, aqui embaixo vai colocar também total geral de gastos. Aqui na frente, o resumo mensal. Que será receita total, como eu falei, que é o valor total que você tem por mês. Você vai fazer dessa maneira. Ai, meu Deus. Gastos totais. E por último, o saldo final, que é o que vai sobrar. Que eu falo, né, que na verdade esse é o erro do ser humano, deixar sobrar. Mas nesse caso aqui, é melhor que você pague todas as contas, que você se organize, para depois você ver o que você faz aí. Mas desde que você tenha o hábito de você tirar e deixar sobrar. Pronto, as letras não ficou das melhores, mas a gente tem aqui uma planilha de gastos também. Data, categoria, descrição, forma de pagamento, valor, o total geral de gastos aqui, a receita total, os gastos total e o saldo final. E aí, aqui a gente tem uma planilha. Aqui a diferença é que essa é personalizada, mas é praticamente a mesma coisa. Bom, gente, esse foi o vídeo, tá? Tentei gravar pra vocês da maneira mais simplificada possível, da maneira mais fácil, que eu pudesse mostrar pra vocês como funciona o planejamento financeiro na prática, né? Porque eu falo muito sobre planejamento financeiro, sobre planilha, mas eu nunca tinha colocado em prática junto com vocês aqui, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, tá? Peço a vocês que, se esse vídeo foi útil, deixe o like de vocês, um comentário aí pra fortalecer, compartilhe com alguém, deixe o hype de vocês aí também, gente, que isso assim ajuda demais, tá? Diga aqui também se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que eu posso estar trazendo mais vídeos como esse, e vou tentar tá trazendo pra vocês, assim, de forma mais simplificada, como eu falei, né, no começo do vídeo. Aqui onde eu vou gravar, eu vou ter que precisar de algo que eu possa melhorar a voz, porque aqui fica muito ruim, porque é um pouco longe, né, e eu preciso do tripé dessa distância. E como eu organizei esse cantinho pra eu poder gravar, né, a melhor forma pra mim gravar aqui é aqui, né, e é um espaço legal também, né, tipo, tem, né, circulação de ar, enfim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi simples, mas foi, assim, da melhor maneira que eu pude trazer. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, meu muitíssimo obrigada, e eu espero vocês nos próximos vídeos.